Salve, salve! Tu tá chegando aqui no canal que te deixa atualizado sobre tudo que rola no futebol argentino. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a questão do que aconteceu envolvendo o Prestiani e o Vinícius Júnior, trouxe um contexto histórico de por que casos assim são tão comuns, né, envolvendo jogadores argentinos. Já expliquei aqui também que o racismo não existe só na Argentina ou só entre jogadores argentinos, trouxe aqui casos também no Brasil, a gente vive no Brasil e às vezes quando a gente fala sobre isso, sobre o racismo dos argentinos, a gente esquece o do nosso aqui também. É importante pontuar isso sem diminuir o tamanho do problema que é quando a gente fala de Argentina, porque lá é muito mais descarado, é de uma forma que os caras não têm nem vergonha de serem racistas e não se sentem constrangidos ao serem racistas. São poucos os casos de pessoas que tu vê aqui no Brasil que elas são racistas abertamente, assim, com tranquilidade, e não sofram com as consequências disso. Agora, isso falando hoje em dia, né? Eu trouxe no vídeo anterior também que se a gente pega 30, 40 anos atrás, isso sim acontecia aqui no Brasil de uma maneira muito descarada, assim, também. Agora, o que acontece lá no futebol argentino que me motivou a fazer mais esse vídeo aqui sobre o assunto é bizarro, cara. Olha aqui, ó. Chamaram o Chilaver para falar sobre o tema. Tipo assim, chamaram o. Eu não entendo por quê. Quer dizer, eu entendo, acho que é só para que isso tenha uma repercussão com a atrocidade que ele vai dizer. Por que tu não chama o Chilavera para um assunto delicado como esse, esperando que ele vá tratar ele como ele deve ser tratado, né? Tu chama o Chilavera para falar de racismo, tu tá botando um elefante dentro de uma loja de cristais. Mas vamos ouvir, porque sobre algumas coisas que o Chilavera falou aqui, eu vi várias outras pessoas falarem, às vezes com outras palavras, às vezes tentando amenizar, mas com o mesmo sentido. Olha só. 100% con vos, Chila. Ahora, entre Vinicius y Prestiani, ¿a quién le crees? Porque finalmente es la palabra de uno y la palabra de otro. Entre Vinícius e Prestiani, em quem tu acredita? Porque a palavra de um contra a palavra de outro. Yo me solidarizo con Prestiani. Já começa aí, né? Eu me solidarizo com o Prestiani, coitada, pobre vítima. ¿Por qué? Vinicius es el primero que va e insulta todo. Y uno mira la cámara donde dice cagón, cagón, le está repitiendo a Prestiani. E ele tá defendendo o Prestiani, assumindo que o Prestiani disse algo, a gente assumindo aqui que o Prestiani disse algo racista pro Vini Júnior, que é o que eu acredito. Eu não tenho como provar, porque ele estava escondendo a boca, mas é o que eu acredito pela reação que o Vinícius Júnior teve. Eles discutem por vários momentos, e tem um único momento em que o Vinícius Júnior corre em direção ao árbitro. Eu não, assim, tem pessoas tentando me fazer acreditar que o Vinícius Júnior fez aquilo de forma teatral, mas para mim é uma reação muito fidedigna, assim, espontânea. Na hora que ele escuta algo, ele corre em direção ao juiz. Mas o Chilavert não quer nem saber. O que o Chilavert está dizendo é que mesmo que o Prestiani tenha feito o que eu acho que ele fez, que é proferir uma palavra racista em direção ao Vinícius Júnior, que é o que o Vinícius Júnior disse que ouviu, relatou para o árbitro, o Chilavert não tá nem aí. Esse idiota, ele tá falando que o Vinícius Júnior xinga, que saiu o Vinícius Júnior xingando, chamando de cagão, e que na cabeça dele, por isso, ele merece ser xingado, chamado de macaco. Prestiani. Y otra cosa, Ahí vem mais. ¿quién viene y se solidariza con Vinicius Mbappé? ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores, todo eso. Agora, olhem pra cara, principalmente do cara de azul, quando vem essa bomba, né? Ele diz: o que o Mbappé pode dizer? Ele fala de valores, mas Y él vive con un travesti. No es normal. Que cada uno puede hacer de su vida lo que quiera. Pero un hombre no es normal que viva con un travesti. ele diz que o Mbappé vive com um travesti. Acho que teve uma vez, eu não sei exatamente, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, eu não lembro. Teve uma época que ele teve um relacionamento com uma mulher trans, né? Eu não sei se ele, até hoje, como o cara disse aqui, vive com essa pessoa, se ele teve um affair, como chamam. Não sei se é real, se não é, enfim, eu já ouvi falar nisso, mas aí ele vem. Para eso es una mujer. Lo Claro. mejor que uno puede tener al lado es tener una mujer. Bueno, cambiaron los Entonces- tiempos, Chila, ¿no? Aí o cara tentou, né? Ah, os tempos mudaram, né, Sheila? No, los tiempos Sido
E aí ele segue, não, os tempos, né? E aí ele vem seguindo ali com a sua fala e eu não fui atrás de ouvir o resto, mas deve vir uma bomba depois da outra. Mas esse pensamento do Chilavert, eu disse que me fez gravar esse vídeo aqui, porque eu li também muito nos comentários, cara, das publicações que eu fiz sobre o tema, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, né, que teve uma repercussão, ali teve, nesse momento aí, mais de 5 mil views naquele vídeo, e esse é um canal que tá começando, que não tem nem 1000 inscritos ainda, né, inclusive se quiser ajudar, deixa o like e te inscreve aí. Mas eu li muitos comentários ali e eu queria responder alguns, não diretamente, um por um ali, eu mostrando quem foi que comentou aqui, mas pegando um apanhado das principais coisas que eu ouvi trazer aqui. Uma que eu anotei aqui, ó, por que que só acontece com ele? Cara, pra mim essa pergunta aí é basicamente uma tentativa de culpabilizar a vítima. Por que que só acontece com ele? Como se isso fosse uma culpa do Vinícius Júnior. Nossa, por que que o Vinícius Júnior sofre tanto com racismo, tão descaradamente, tantas vezes gravado, mostrado pelas câmeras, seja com um jogador, seja com... E aí nem tô falando do caso do Prestiani que escondeu a boca, mas vamos pegar o caso dos torcedores do Benfica que foram filmados, os torcedores do Valência, de vários clubes da Espanha, de jornalistas espanhóis. Quantas vezes aconteceu com ele? Muitas. Muitas mesmo. Não é só com ele. Foram com vários jogadores ao longo da história. Por que que com ele, hoje em dia, repercute tanto e acontece com tanta frequência? Cara, pra mim, tem 2 pontos aí, tá? Acontece com mais frequência com ele porque ele não se cala, porque ele fala, porque ele bate de frente. E por isso tem mais repercussão. E porque os caras aí insistem em continuar falando dele porque sabem que vão ter a atenção que querem, porque tentam desestabilizar ele dessa maneira, porque ele não baixa a cabeça, porque ele virou um símbolo dessa luta antirracista. E isso deixa os racistas malucos. E aí tem gente que vem e diz o seguinte, ó, e aí eu vou ler aqui um comentário que eu separei, não vou botar na tela, vou só ler, tá? Nem vou ler o nome do jogador que citaram. Mas já foram racistas com o fulano e ele não deu bola. E aí os caras pararam. Cara, então tu quer me dizer que o jogador negro ele tem que ouvir um xingamento racista e ficar quieto. E se calar diante disso. Que o cara tem que ouvir e ficar quieto, até pararem de falar. Então deixa, se te chamaram de macaco, se imitaram um macaco na arquibancada pra ti, não fala. Uma hora eles param. E o racista lá continua. Ele tem o total direito, então. É a pessoa negra, que é a vítima, que tem que ficar quieta. Aí é muito fácil o cara que nunca sofreu com isso na vida, como eu nunca sofri com isso na vida, dizer uma coisa assim. Eu não digo uma atrocidade dessas, porque eu não concordo com isso. O cara tem que falar mesmo, igual o Vinícius Júnior fala. Aí os caras dizem também, o Vinícius Júnior é um chorão. Teve muito comentário de argentino aqui, e de brasileiro também dizendo isso, é muito mimimi. Ah, ele é um chorão. E não, ele não é, ele não chora. Justamente é o contrário, ele combate o racismo. Ele bate de frente, ele dá a cara para se tornar exemplo. E ele é um exemplo, um símbolo de uma luta. E, cara, tu poderia chamar ele de chorão se ele estivesse reclamando. Os caras estão, como a gente diz aqui no Sul, e acho que na Argentina também, eles falam, estão puteando ele ali. Os caras na arquibancada. Ê, Vini Júnior, seu pau no cu. Ê, Vini Júnior, seu merda. Ê, Vini Júnior, seu corno. E, cara, a gente conhece o futebol, a gente que é de arquibancada sabe como é que é o futebol. E dentro do estádio de futebol, esses xingamentos aí, eles são comuns. Assim como dentro, e aí, essa é uma coisa que é uma infelicidade dentro dos estádios do futebol argentino, esse xingamento racista também é comum. Mas aí que tá, esse é o ponto. O Vinícius Júnior, ele não reclama dos xingamentos. Ele reclama dos xingamentos racistas. Tá? Se um jogador ou um torcedor passar o jogo inteiro xingando o Vinícius Júnior com o mesmo xingamento que ele usaria por um jogador branco, ele não vai reclamar disso. Ele não é um chorão por conta disso. Ele vai reclamar e ele não vai chorar. Ele vai justamente expor o racista quando o xingamento for racista. Porque o cara pode xingar ele o jogo inteiro, do mesmo jeito que ele xingaria uma pessoa branca. A partir do momento que ele parte pro racismo, para usar a cor da pele dele, para usar a raça dele como um xingamento, aí sim ele vai se incomodar com isso, e com toda a razão do mundo. Então, cara, ele não é um chorão. Ele é um cara que luta contra o racismo. E, cara, pode ter certeza que se um jogador fizer xingamentos
como ele faria para uma pessoa branca, no máximo o Vinícius Júnior vai retrucar o xingamento, vai provocar o cara. E aí vem outro ponto. Muitas pessoas disseram, seja nas minhas publicações ou em outras, o Vinícius Júnior provoca. Sim, ele dança, ele tira onda, ele debocha, ele realmente provoca. Ele provoca mesmo. Mas desde quando isso dá a liberdade de alguém ser racista por causa de uma provocação? Se ele provocou e a pessoa se sentiu incomodada, provoque de volta, xingue de volta. Mas não dá liberdade de ser racista com outra pessoa. Seja com ele ou com qualquer outra pessoa negra. Quando alguém diz isso, que o Vini Júnior, basicamente, né, que o Vini Júnior merece sofrer, ou que ele busca sofrer com isso porque ele provoca, cara, eu acho que basicamente a pessoa está dizendo que, ou está querendo dizer, sem ter a coragem de dizer, que uma pessoa negra merece sofrer racismo se ela não se comportar do jeito que essa pessoa julga correto. Ou seja, na minha vida, pensando com a cabeça dessa pessoa, na minha vida eu não sou uma pessoa racista, mas esse cara provoca, e aí eu entendo quem xinga ele. Então, deixa eu te dar uma triste notícia. Tu é uma pessoa racista, que passa a vida inteira tentando esconder isso. Porque se tu passa 99% da tua vida sem ofender, discriminar nenhuma pessoa negra em função da sua raça, da sua cor, mas no momento que uma pessoa negra fez uma coisa que tu não gostou, despertou esse racista que estava dormindo dentro de ti, me desculpa, tu não foi racista uma vez. Tu é racista. E está sendo pela vida inteira. Só que precisa ser provocado para despertar. Porque tu sabe que isso é errado. Mas inconscientemente, se tu pensa desse jeito, tu tem esse pensamento racista que tu guarda para ti. Mas tu não deixa de ser. Por mais que muitas pessoas se preocupem em não parecer. E para mim, isso é uma lógica tão covarde e sem vergonha, que essas pessoas escondem o que elas pensam de fato. E elas tentam disfarçar. Tá? Elas têm medo de serem vistas como racistas, mas não têm medo de serem racistas. E elas tentam disfarçar numa piada. Pode ver quantos dos comentários de argentinos sendo racistas aqui são piadas. Os caras falam, mas é uma brincadeira. Mas a partir do momento que a pessoa falou ali que aquilo deixou de ser uma brincadeira, assim como vários argentinos começaram a pegar imagens, tipo, pegaram um vídeo do Cetré. O Cetré, que é uma ponta esquerda do Estudiantes, do jogador negro, que tem uma entrevista que dizem que ele é o Kevin De Bruyne, e ele fala, não sou o Kevin De Bruyne, sou o Kevin De Bruyne, tá ligado? Ele faz essa jogada de palavras, aí ele diz que o De Bruyne é muito branco, ele é o Kevin De Bruyne. Aí os caras falaram, o Vinícius Júnior não conseguiria jogar nessa liga. Só que isto não é racismo. Pegaram uma foto com 2 jogadores negros e um jogador branco. E um desses jogadores negros postou essa foto, são os 3, um do lado do outro, e ele postou a foto e postou uma bolachinha de Oreo, como se a parte da bolacha ali, que é de chocolate, fossem os 2 jogadores negros, e a parte do meio, que é o recheio, fosse o jogador branco. E falaram, o Vinícius Júnior não aguentaria isso. Mas isso não é racismo. É justamente uma brincadeira que um jogador negro está fazendo. Ele não está ofendendo ninguém está ofendendo ele. Ele está falando daquilo ali com a liberdade que ele tem para falar disso. Mas os caras pensam que eles podem fazer uma piada que ela não é uma piada. Ela vem do fundo da alma do cara que tem o desprezo por uma pessoa de outra raça. E ele tenta disfarçar isso de alguma maneira. Tenta disfarçar dizendo isso. Não, mas ele provoca. Ele provoca. Não, mas os outros não respondem e passa. Ele responde e ele tá pedindo isso. Não, mas ele quer aparecer. Falaram, eu mostrei no vídeo aqui, o camisa 7 do Real Madrid, uma das pessoas mais famosas do mundo, precisaria do Prestiani para aparecer, de certo. Quem é o Prestiani? Eu que acompanho o futebol argentino nem sabia quem era o Prestiani. Ouvi falar, mas nunca tinha visto jogar assim, nem sabia que é um cara que estava no Benfica, não acompanha o futebol europeu. Fui conhecer de fato, ver a cara dele. Eu só tinha lido, ouvido falar uma coisa ou outra. Fui ver a cara dele em função disso. E é o Vinícius Júnior que precisava de mídia num caso desses. Tipo, cara, é inacreditável. E tu vê tudo aquilo que eu mostrei da repercussão da imprensa argentina. Da repercussão, o que eu mostrei aqui foi a questão dos caras duvidarem do Vinícius Júnior, porque
todos esses elementos que eu trouxe, ele provoca, porque ele é um chorão, por que que só acontece com ele, tudo isso aqui, todos esses pontos que eu peguei, tá? Tudo isso que as pessoas disseram sobre o Vinícius Júnior lá, e por mais que tenha muitos outros veículos e canais de YouTube que tenham tratado com seriedade sobre o tema, os caras falaram, não tem provas de que o Prestiani disse algo racista. Aí eles preferiram criar uma ideia de que o Vinícius Júnior inventou tudo aquilo e o Mbappé junto, tá? Que o Vinícius Júnior, ele sai correndo do nada de forma teatral, porque ele simplesmente quis, porque ele achou que ele ganharia um benefício com isso, como disseram no vídeo que eu mostrei aqui. E ele arquitetou tudo isso pra fuder o Prestiani. Que porra é um Prestiani, caralho? Para que o Vinícius Júnior precise se preocupar em fuder o Prestiani. Tipo assim, e os caras que defendem com unhas e dentes, eles assumiram que o Prestiani não falou nada racista. Mas do mesmo jeito que eles dizem que eu não posso dizer que o Prestiani disse algo racista porque ele falou assim, como é que essas pessoas têm a certeza que o Prestiani não falou algo racista se ele falou assim? Elas não têm também. Elas não têm como ter. Só que elas preferem acreditar no jogador branco do que no jogador negro. E isso é o que eu falo, que é muito do racismo travestido de uma opinião, de uma dúvida, de uma piada. Não, já direto os caras falando. Eu tô com o Prestiani, como falou o Chilavert. Eu tô com o Prestiani, eu acredito nele. Por quê? Porque eu acho que sim, porque o Vinícius provoca. E o Prestiani? E o Prestiani não provocou os jogadores da seleção mexicana quando jogou contra eles na seleção de base. E o Prestiani, ele não provoca os jogadores em campo também, ele não tira onda, ele num jogo também de seleção de base, ele não saiu agredindo um jogador brasileiro depois de ser eliminado? Ou o Prestiani é um santo? O Prestiani não é o cara que fez uma piada racista com o seu companheiro de equipe, um jogador negro que botou uma touca e ele vai lá e procura uma imagem de um ladrão de touca e começa a tirar uma onda. Por que eles acreditam tão rapidamente no Prestiani que tem todo esse histórico aí? Só porque ele é branco? Me parece um pouco óbvio, né? Então, cara, de novo, essa lógica de disfarçar a opinião numa piada, num tweetzinho engraçadinho, ou até mesmo falar de forma descarada, mas essa de tentar dizer, não, eu acho que é só porque ele provoca, culpabilizar a vítima, é uma lógica tão covarde, cara. Muito, muito, muito covarde. E o Chilavert, por exemplo, ele é o racista que sequer consegue fingir que ele não é. E dentre vários outros casos que eu vi nos comentários aqui de caras que realmente assumem que são. E eu não sei o que é pior. O cara que é um pau no cu, mas finge que não tem coragem de dizer, ou o cara que é tão pau no cu que ele tem coragem pra caralho de dizer e afirma com todas as letras que é racista e acha que não tem problema nenhum nisso. Mas enfim, chamar o Chilavert pra dar uma entrevista pra falar sobre um tema como esse, cara, chamar o Chilavert pra dar uma entrevista pra falar sobre um tema como racismo, também os caras sabiam o que ia sair da boca dele. E aí, tem uma entrevista histórica aqui de César Luiz Menotti, e eu vou mostrar para vocês, que define um pouco aqui sobre o que ele pensa sobre o Chilavert. Creo que lo que había que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y por las universidades, en todo ahora que está el Mercosur, para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40.000 años, millones de años. Ele disse aqui que o que tinha que fazer com o Chilavert é levar ele nos colégios para mostrar para as crianças aí, para os alunos, como era o homem há 40 bilhões de anos atrás. Porque viene primero Chilavert, después el mono, primero Chilavert, después el mono, y después el ser humano. Ele disse que na ordem da evolução humana, primeiro surgiu o Chilavert, depois surgiu os macacos e depois vem os humanos. Tipo assim, como se ele fosse o mais pré-histórico dos homens pelos seus comportamentos e opiniões, né? Mas impressionante aí essa frase, essa aspa
de César Luiz Menotti. Mas, cara, eu só queria trazer esses pontos aqui porque realmente eu me indignei muito com todos os comentários que eu li aqui no meu vídeo e nas publicações que eu fiz sobre o tema. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí. Tem rodada do Campeonato Argentino hoje. E amanhã eu vou falar sobre Racing e Boca aqui, tá? Porque hoje tem Racing e Boca Juniors. Eu tô botando fé que o Racing vai ganhar e que o Maravilha Martínez ainda vai cravar um gol dentro da Bombonera. É nóis, não esquece de deixar o like, se inscrever, estamos chegando a 1000 inscritos aí.